A casa estava em silêncio. O tipo de silêncio que não acolhe, apenas pesa. Antônio Lopes, 78 anos, aposentado e viúvo, encarava o telefone fixo como quem encara um velho espelho. Havia dias que ensaiava aquela ligação, desde que encontrara, entre papéis amarelados, o número rabiscado em letra tremida. Raimunda, 1994, Copacabana. Com dedos trêmulos, discou os números devagar. Tocou. 1, 2, 3 vezes. Alô? Atendeu uma voz jovem, feminina. Antônio franziu a testa, surpreso. Raimunda? Que Raimunda? Respondeu a garota desconfiada. Aqui é a Lívia, não tem nenhuma Raimunda aqui. Oh, desculpe, acho que liguei errado. Bom dia, moça. E desligou com pressa. Ficou um tempo olhando para o telefone no colo, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Havia algo naquela voz, um cansaço, um peso. A entonação de quem estava ali, mas preferia não estar. 2 minutos se passaram. Ele suspirou, coçou o queixo e rediscou o mesmo número errado. O que foi agora? Atendeu a mesma voz irritada. Moça, desculpe de novo. Não é trote nem nada. Eu só fiquei preocupado. Sua voz parecia triste. Está tudo bem? Ah, vá se catar, velho tarado. Vai procurar alguém da sua idade. E desligou na cara dele. Antônio ficou com o telefone no ouvido, mesmo depois do sinal de linha cortada. Murmurou Bom, era só preocupação mesmo, para ninguém ouvir. Meia hora depois o telefone tocou. Era aquele mesmo número. Ele levou um susto. Atendeu com alô? Quase envergonhado. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo, gostaria muito de saber. E se eu estiver? Era a mesma voz, porém um pouco mais calma. Se estiver o quê? Sei lá. Triste. Antônio hesitou por um segundo, depois respondeu com o tom irônico e cansado de quem já viveu demais. Bom, eu entenderia se você fosse uma velha sozinha que conversa com o rádio e as plantas. Aí tudo bem. Mas você? Que problema pode ter uma moça da sua idade? Do outro lado, ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, quase como um desabafo. Você não faz ideia do quanto tá difícil ser adolescente hoje em dia. No seu tempo devia ser mais fácil. Houve mais silêncio. Dessa vez, confortável. Me chamo Antônio Lopes, disse ele com a voz mais baixa, como se não quisesse assustar a conversa. Lívia Santana. Muito prazer, Lívia, e de verdade desculpa pela ligação errada, mas às vezes foi Deus quem fez eu discar esse número. Ela soltou uma risada breve. Pequena, mas sincera. Antônio sorriu do outro lado da linha. Naquela noite, enquanto fechava o caderno onde anotava pensamentos soltos, Antônio escreveu uma nova linha. Hoje, por engano, conheci uma moça que parecia um ponto final, mas talvez seja só uma vírgula. E, do outro lado da cidade, Lívia olhou para o teto do quarto pela primeira vez em semanas, sem sentir vontade de desaparecer. A partir daquela noite, as ligações entre Antônio e Lívia se tornaram frequentes. Embora ninguém combinasse nada. Ele ligava às vezes pela manhã, outras vezes à noite, e quando não ligava, ela acabava tomando a iniciativa. Começaram com conversas curtas, quase tímidas. Ela contava de maneira meio atravessada o que acontecia na escola, os colegas que zombavam da roupa, o professor que a ignorava, a solidão no intervalo. Ele ouvia com atenção, interrompendo apenas para fazer perguntas ou, vez ou outra, uma piada seca. E o que foi que esse tal de Mateus disse? Perguntou Antônio certa noite. Que eu pareço uma placa de trânsito. Só sirvo para avisar os outros para desviarem. E você respondeu o quê? Que ia comparar ele com um pau de selfie, mas ele não. Bem, você sabe o resto. Ela esperava uma bronca, mas do outro lado ouviu o riso abafado de um velho que já perdeu a compostura há muito tempo. Garota, você é boa com improviso. Devia ser comediante. Ninguém quer ouvir o que uma garota triste tem a dizer, Antônio.
Talvez você esteja falando com as pessoas erradas. Antônio também passou a compartilhar um pouco da sua rotina. O rádio de pilha que ainda funcionava, os livros que relia por teimosia, as caminhadas curtas até a padaria. Contava histórias da juventude como quem deixa escapar algo precioso. Uma viagem de trem com a esposa falecida, uma aula marcante que deu a um aluno tímido, a vez em que ganhou uma rosa de uma aluna e quase chorou no meio da sala. Lívia ouvia como quem assiste a um filme em preto e branco, fascinada. Você devia escrever, Antônio, disse ela um dia. Sua cabeça tem mais histórias que a Netflix. Ambos riram, e riam cada vez mais com o passar dos dias. Às vezes as conversas eram mais curtas, outras vezes longas o suficiente para ela adormecer com o fone no ouvido, e ele, com o telefone ainda no colo, cochilava ouvindo sua respiração lenta. Antônio começou a se vestir melhor para ir à padaria. A vizinha Clarice notou o cabelo penteado, a camisa engomada. Está se arrumando para quem, hein, poeta do telefone? Provocou com um sorriso malicioso. É só para viver com mais elegância, respondeu, mas o rubor entregou o quanto aquela troca com Lívia o renovava. Lívia, por sua vez, passou a desenhar mais. Enviou uma foto de um caderno cheio de rabiscos e frases soltas. Uma delas, Antônio leu em voz alta ao telefone. Nem todo vazio é falta. Às vezes, é espaço para nascer outra coisa. Foi você quem escreveu isso? Isso é poesia, Lívia. É só uma tentativa. É mais do que muita gente faz com 60 anos de vida. Ela sorriu em silêncio. Naquele sábado, quando Antônio desligou o telefone, foi até o quintal e decidiu plantar uma muda de jasmim. A mesma flor que sua esposa adorava. Deu à plantinha o nome de Lívia, sem contar a ela. Ainda. Na mesma noite, Lívia rabiscou em seu caderno uma cena. Um senhor de cabelos brancos, sentado em uma poltrona azul, segurando um telefone com uma expressão de escuta tão profunda que parecia oração. Intitulou o desenho de Quando me ouvem, eu existo. Porém, as ligações cessaram como quem desliga um rádio de pilha no meio de uma música boa. Na segunda-feira, nada. Na terça, silêncio. Na quarta, Lívia começou a sentir o mundo sem graça, como se as coisas tivessem perdido um pequeno brilho que ela nem sabia que tinha notado. Era só um velho no telefone, certo? Certo. Errado. Ela tentou se distrair, escreveu, rabiscou, brigou na escola, mas o pensamento voltava para ele. Para a voz rouca e gentil, para os conselhos atravessados, para os silêncios que não doíam. Na quinta, tentou ligar. Chamou até cair na caixa postal. Na sexta, ela fez o que jamais pensou que faria. Foi até a rua onde ele dizia morar. Juntou as pistas como peças de um quebra-cabeça. A padaria da esquina, o portão azul, o nome da rua. Encontrou a casa, pequena, janela fechada. Uma vizinha regava samambaias com calma de domingo. Com licença, o senhor Antônio Lopes ainda mora aqui? Mora, sim, mas está no hospital desde domingo. Problema no coração, disseram. Lívia sentiu um gelo na espinha. Ele tá bem? Acordou ontem, meio confuso. Disse que não lembrava de muita coisa dos últimos tempos, mas está se recuperando. Ela agradeceu e saiu andando devagar. Não chorou, mas o mundo pareceu andar meio torto. No sábado, Lívia pegou um ônibus sozinha. Disse à mãe que ia na casa de uma amiga. Chegou ao hospital com a mochila nas costas e um papel amassado com o nome completo dele. Mentiu que era sobrinha neta. Ninguém questionou. O quarto era frio, branco demais, silencioso demais. O monitor apitava num ritmo lento, insistente, como se dissesse: a vida está aqui, mas não corre. Lívia parou na porta, respirando como quem segura o mundo dentro do peito. Lá estava ele, deitado, mais magro, com a pele pálida sob a luz artificial. Olhava pela janela como quem esperava algo que já se atrasou demais. Ela bateu de leve na madeira. Boa tarde, moço. Antônio virou o rosto devagar. Os olhos fundos encontraram os dela, e então franziu a testa. Olá. Nos conhecemos?
A pergunta caiu como uma pedra no centro do peito dela. Não veio como um grito, nem como um susto. Veio mansa, simples, cruel. Lívia engoliu seco. O chão pareceu ceder sob seus tênis gastos, mas ela sorriu, porque era o que ele teria feito. Eu sou uma amiga. Uma vez você me ligou e a gente começou a conversar pelo telefone. Devo ter ligado para o número errado. Sim, ela sorriu. Para falar a verdade, foi exatamente isso. Ele piscou. Olhou para ela como quem tenta puxar uma lembrança presa na beirada da mente. Levou a mão à têmpora, pressionando de leve. Desculpa, é que... Os médicos disseram que eu perdi uns meses. Minha cabeça tá embaçada. Parece que alguém entrou e apagou umas partes sem pedir licença. Ela assentiu devagar, como se estivesse protegendo alguma coisa frágil dentro do peito. Tudo bem. Puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. Os dedos trêmulos seguravam a alça da mochila. É estranho, ele disse. Você tem um jeito familiar, mas não consigo te encaixar em lugar nenhum da minha cabeça. Me perdoa. Ela sorriu de novo, mas os olhos já estavam molhados. Eu costumava te ligar à noite. Você dizia que a solidão era uma estação de rádio que tocava sempre a mesma música. Parece algo que eu diria. Ele murmurou com um sorriso fraco. Você me chamava de poesia ambulante. É, isso parece comigo também. Ela mordeu o lábio. Quis dizer, eu senti sua falta como quem perde um pedaço que nem sabia que tinha. Quis dizer, cheguei a achar que seria abandonada. Mas não disse nada. Apenas abriu a mochila e tirou um caderno amassado. Nele, recortes de conversas, desenhos bobos, palavras trocadas e rabiscos que só faziam sentido para os dois. Posso te lembrar devagar? Ela perguntou, estendendo o caderno. Tipo quem conta uma história esquecida. Ele olhou para ela com os olhos marejados. Pode, sim. Eu acho que quero lembrar. Ou, quem sabe, inventar tudo de novo. Ela encostou o caderno no colo dele e sorriu, mesmo com o coração em frangalhos. Ali, no silêncio carregado, o afeto seguia vivo, mesmo que ele não soubesse onde guardá-lo. Os dias que se seguiram foram lentos. Lívia ia ao hospital sempre que podia, às vezes inventando desculpas para a mãe, às vezes mentindo para si mesma que não estava tão envolvida assim. Levava o caderno toda vez. Cada página que lia em voz alta era como semear de novo um campo depois da enchente. Antônio ouvia com atenção. Ria de algumas anotações, se emocionava com outras. Às vezes dizia, isso parece coisa de filme. Outras vezes ficava em silêncio, como se uma imagem distante dançasse na beira do esquecimento. Ele ainda não lembrava dela. Não daquele jeito. Mas começou a esperar por ela. A poesia chegou, dizia quando ela entrava no quarto, mesmo sem lembrar do primeiro poema que trocaram. Tô plantando saudade nas suas manhãs, seu Antônio, ela dizia, abrindo a janela devagar. Aos poucos foram criando uma nova história, sem as certezas de antes, mas com uma doçura rara. Meses depois, Antônio teve alta. Lívia ajudou a arrumar o rádio de pilha que agora vivia tocando baixinho na cozinha. Às vezes ele perguntava algo como se fosse a primeira vez, e ela respondia como se fosse também. Por que você se importa tanto comigo? Ela apenas sorria. Porque o Senhor me ensinou a ouvir. Quando ninguém mais fazia isso. Ele não insistia, sentia, e isso bastava. No último dia de aula, antes das férias, Lívia recebeu um envelope, sem remetente. Dentro, um bilhete curto com a letra dele, trêmula, mas firme. A memória pode falhar, mas a sensação fica. Quando ouço sua voz, sinto paz. Acho que isso é lembrar, de outro jeito. Com carinho, seu velho amigo. O senhor da linha cruzada. Lívia segurou o papel contra o peito. Entendeu, enfim, que alguns laços não precisam de lembrança para continuar existindo. Basta o cuidado e a presença.